Eu nunca vou esquecer a noite em que um milionário entrou na lanchonete fedida, onde eu servia café frio por gorjetas que mal pagavam o pão dos meus 5 filhos. Naquela noite, eu ainda não sabia que um simples boa noite ia me custar a dignidade, a casa e tudo o que eu chamava de família. Se eu tivesse entendido o jeito que o irmão dele me olhou, como se eu fosse lixo que manchava o sobrenome da família, talvez eu tivesse corrido antes de me apaixonar. Eu era só a Claudete, a garçonete exausta que contava moedas no final do turno, tentando esconder dos clientes que o uniforme apertado já estava rasgando e que o medo de não ter arroz no dia seguinte me tirava o sono. Ele era o Fabrício, o tipo de homem que todo mundo admira em silêncio. Terno impecável, relógio caro, carro importado e um sorriso de quem nunca precisou escolher entre pagar a luz ou comprar remédio para o filho. O mundo dele cheirava a perfume importado e couro novo. O meu, a gordura velha, suor e choro de criança de madrugada. Eu só não fazia ideia de que, para amar alguém como ele, eu teria que pagar um preço tão alto que até hoje me pergunto se valia a pena ter dito sim naquele dia. Porque ninguém me avisou que quando uma mulher pobre encosta num homem rico, ela não mexe só com o coração dele, mexe com o orgulho da família inteira, principalmente com o do irmão, disposto a tudo para me destruir. Eu conheci o Fabrício de verdade numa terça-feira chuvosa, daquelas em que a cidade parece cinza e até o café sai mais amargo. A lanchonete estava quase vazia, só 2 caminhoneiros discutindo futebol e uma senhora solitária encarando a chuva pela janela, quando a porta abriu e ele entrou, molhado, com o terno escuro salpicado de gotas e a expressão cansada de quem carrega um mundo nas costas. Ele não parecia pertencido àquele lugar e talvez por isso todo mundo tenha parado por um segundo para olhar. Eu, com o cabelo preso num coco torto, o avental manchado e o cansaço escrito no rosto, engoli seco quando vi aquele relógio que valia mais do que tudo o que havia na minha casa. Mesmo assim, respirei fundo, peguei o bloco de anotações e fui até a mesa dele com o sorriso educado que eu costumava usar para esconder o desespero. Boa noite, minha voz quase falhou. Vai querer o quê? Ele levantou os olhos do celular e me encarou com um jeito diferente, como se estivesse realmente me vendo, e não só mais uma garçonete qualquer. O que você recomenda? Perguntou com um meio sorriso que me desarmou na hora. Eu podia ter dito o de sempre, o café forte e o pão com manteiga que cabiam no bolso de qualquer um, mas naquele dia eu arrisquei. O chocolate quente é o mais doce que tem aqui, pelo menos nisso a casa não economiza, falei, com um toque de ironia que escapou sem querer, e ele riu. Aquela risada foi estranha para mim. Fazia tanto tempo que eu não fazia alguém rir sem ser um dos meus filhos. Ele acabou pedindo chocolate quente e, enquanto eu preparava, podia sentir o olhar dele me acompanhando do balcão. Não era um olhar sujo, não era aquele tipo de olhar que homens bêbados jogam para cima de garçonetes. Era um olhar curioso, atento, como se tentasse adivinhar quantas histórias tristes eu escondia atrás daquele uniforme barato. Quando levei a caneca até a mesa, a chuva batia forte no vidro e um trovão fez a senhora da outra mesa se sobressaltar. Parece que a cidade vai desabar, comentei, colocando o chocolate na frente dele. Às vezes, desabar é a única forma de recomeçar, ele respondeu olhando para a tempestade lá fora, mas de alguma forma acertando em cheio a tempestade que eu carregava por dentro. Naquele momento, o meu celular velho no bolso do avental vibrou. Era a mensagem da minha filha mais velha. Mãe, acabou o gás. A gente vai esquentar a comida no micro-ondas, tá? Te amo. Eu senti os olhos arderem, mas engoli o choro, virei de costas e fingi que estava só ajeitando o balcão, enquanto o coração se apertava por não poder estar em casa, ajudando. De repente, eu ouvi a voz dele de novo. Você parece carregar mais peso do que esse avental, ele comentou num tom suave que me pegou desprevenida. Eu não tinha intimidade nenhuma com ele, mas aquele jeito calmo me fez responder. Eu tenho 5 filhos, peso é o que não falta. Tentei brincar, mas minha voz tremeu. Os olhos dele abriram um pouco mais, surpresos. 5? 5. 4 meninos e uma menina. São o motivo de eu estar aqui, mesmo morta de cansada, expliquei, mexendo num guardanapo, que nem precisava ser dobrado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse calculando algo dentro da própria cabeça. Depois disse, você é mais forte do que muita gente que conheço no meu mundo, e havia verdade naquela frase. Naquele dia, ele ficou mais tempo do que qualquer cliente rico ficaria numa lanchonete barata.
Pediu mais um chocolate quente, uma torrada, perguntou como era a vida na região, ouviu quando eu reclamei da condução lotada, da conta de luz atrasada, do medo de faltar comida. Ele não parecia com pena, parecia incomodado, como se fosse errado alguém viver daquele jeito enquanto ele tinha tanto. Quando o turno acabou, já quase meia-noite, eu saí pela porta dos fundos, com o meu guarda-chuva quebrado e a mochila velha nas costas. Foi então que vi o carro dele parado na esquina. Aquele carro caro que destoava das casas simples em volta. Meu coração disparou e por um segundo achei que ele fosse me seguir ou, sei lá, dizer alguma inadequado. Mas ele apenas baixou o vidro e falou: Claudete, né? O modo como ele lembrava o meu nome me assustou e me aqueceu ao mesmo tempo. Sim, respondi, segurando firme o guarda-chuva. A rua está perigosa a essa hora. Quer uma carona? Meu instinto gritava para dizer não. Eu já tinha ouvido histórias demais de mulheres que confiaram demais em homens com dinheiro e acabaram pior do que estavam. Mas eu também sabia que, se perdesse o último ônibus, ia chegar em casa de madrugada e meus filhos passariam mais uma noite me esperando na janela. Eu prometo que é só uma carona, ele completou, como se tivesse lido meu medo. Respirei fundo, olhei para a rua escura, para os pingos pesados de chuva e, contra tudo o que eu dizia para mim mesma, entrei no carro. O silêncio dentro do carro era diferente, denso. O cheiro de couro, de perfume caro me fez sentir pequena, como se eu estivesse invadindo um mundo que não era meu. Eu olhei para as próprias mãos e notei como estavam ásperas, com pequenos cortes de tanto lavar louça e carregar caixas. Ao lado dele, com a mão firme no volante, o relógio brilhante e o casaco bem cortado, eu me senti ainda mais consciente da distância entre nós. Você sempre trabalha até essa hora? Ele perguntou, sem tirar os olhos da rua. Quase sempre. Às vezes faço hora extra. Com 5 bocas em casa, não posso escolher muito, respondi. E o pai deles? A pergunta veio como um soco no estômago. Engoli seco. Ele foi embora quando o menor ainda era bebê. Disse que não tinha nascido para ser pai e sumiu. Respondi, tentando manter a voz firme. Fabrício apertou um pouco o volante, como se aquela história o incomodasse mais do que deveria. Ele me deixou na esquina de casa, respeitoso, nem tentou descer, nem passou dos limites. Antes de eu sair, porém, ele perguntou: Você trabalha aqui todo dia? Todos menos domingo. Domingo é o único dia que tento ser só mãe, não faxineira, não garçonete, não nada, só mãe. Respondi. Ele sorriu de novo. Então nos vemos amanhã, Claudete. Quando entrei em casa, meus filhos correram para me abraçar, cheirando a sono e saudade. Eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro eu repetia a mesma frase. Ele não vai voltar. Gente como ele não se mistura com gente como eu. Mas eu estava errada. No dia seguinte, e no outro, o Fabrício voltava à lanchonete. Às vezes ele chegava apressado, fazia uma reunião no notebook, tomava o velho chocolate quente que eu mesma preparava, mas sempre arranjava um jeito de puxar a conversa, de perguntar dos meus filhos, de saber se eu tinha chegado bem em casa. Foi só na 3ª semana que eu vi o primeiro sinal claro de que por trás daquele homem gentil existia um mundo disposto a me esmagar. Ele estava sentado na mesma mesa de sempre quando um outro homem entrou, muito parecido com ele, mas com os olhos duros, o queixo travado, o terno ainda mais caro e uma arrogância que dava para sentir de longe. Assim que me viu, esse homem me avaliou de cima a baixo, como se eu fosse um erro de cálculo, uma mancha num quadro caro. Então é aqui que você está se escondendo, Fabrício? Ele disse, num tom frio, sem nem tentar disfarçar o desprezo pelo ambiente. Eu percebi, pela forma como o olhar dele passou por mim, que para aquele homem eu não era uma pessoa, era só a garçonete pobre. Esse era o irmão dele, e naquele olhar rápido de puro julgamento, eu já devia ter entendido. O maior perigo da minha vida não seria o amor que eu sentia pelo Fabrício, mas o ódio que o irmão dele estava prestes a nutrir por mim.
Depois daquele dia em que o irmão do Fabrício entrou na lanchonete e me atravessou com aquele olhar de nojo, o ar ali dentro nunca mais foi o mesmo. Eu senti no fundo do peito que alguma coisa tinha sido acionada, como um alarme silencioso que só eu podia ouvir, avisando que a minha presença na vida do Fabrício seria considerada um problema grande demais para aquela família aceitar. O nome dele era Gustavo, e só de lembrar o jeito como ele pronunciou o nome do irmão, com uma mistura de deboche e irritação, meu estômago embrulhava. Fabrício, o conselho tá te esperando numa sala cheia de gente importante e você tá aqui, no meio de cheiro de fritura e piso escorregadio, ele disse sem se importar se eu ou qualquer outra pessoa estava ouvindo. Era como se o lugar onde eu trabalhava fosse indigno até de ser pisado pelos sapatos caros dele. Fabrício, por outro lado, parecia embaraçado, mas não de estar na lanchonete, e sim do comportamento do irmão. Gustavo não começa, eu só vim tomar um chocolate quente, ele respondeu, tentando manter a calma. Gustavo riu, uma risada seca, cortante. Desde quando você troca reuniões por chocolate quente servido por... Ele parou a frase no meio, mas o olhar que lançou para mim terminou o que a boca não teve coragem de dizer. Eu tentei fingir que não ouvi. Continuei limpando o balcão, mas as mãos tremiam. Fabrício percebeu e chamou. Claudete, pode trazer a conta, por favor? O jeito suave como ele falou meu nome foi como um afago depois de um tapa. Quando levei a comanda, Gustavo fez questão de olhar para o meu crachá, como se memorizasse meu nome para uma futura lista de inimigos. Claudete, né? Ele repetiu com um sorriso falso. Quantos anos você tem? 33, respondi tentando manter a postura. E já tem quantos filhos mesmo? 5, não é? Ouvi você comentando outro dia. Ele disse com aquela voz de quem não tá curioso, tá julgando. Eu percebi na hora. Ele vinha observando mais do que eu imaginava. Fabrício perdeu a paciência. Gustavo, chega, não é da sua conta. Ele cortou levantando-se. Os dois trocaram um olhar tenso. Daqueles que carregam anos de brigas antigas, promessas quebradas e disputas de poder. Nos dias seguintes, o que começou como encontros casuais virou algo que eu temia admitir até para mim mesma. Rotina. Fabrício aparecia quase todas as noites, mesmo quando dizia que tinha reuniões, jantares de negócios ou eventos importantes. Ele passava, tomava nem que fosse só um gole de chocolate quente, perguntava dos meus filhos, me deixava rir de coisas simples, me fazia esquecer por alguns minutos o peso das contas, da solidão, do abandono. Um dia, a lanchonete estava mais vazia que o normal e o gerente tinha saído para resolver um problema com o fornecedor. Eu e Fabrício ficamos praticamente sozinhos, com a televisão ligada sem som no canto e o barulho distante dos carros lá fora. Você parece menos cansada hoje, ele comentou, observando o meu rosto com uma atenção que me deixava sem jeito. É que o mais novo dormiu a noite inteira. Eu já considero isso férias. Respondi rindo. Ele riu junto, mas depois ficou sério. Claudete, você já fez algo só por você nos últimos anos? Algo que não fosse pelos seus filhos, pelo trabalho, por necessidade? A pergunta ficou suspensa entre nós. Eu pensei de novo e a resposta doeu. Não, admiti. Quando a vida vira sobrevivência, a gente desaprende o que é só por nós. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então tomou uma decisão que mudaria tudo. Então, deixa eu te dar isso. Uma coisa que seja só sua, ele disse, puxando algo do bolso. Era um envelope simples, mas dentro havia uma coisa que eu não via desde a adolescência. Um voucher para um curso de confeitaria profissional numa escola respeitada da cidade. Eu não posso aceitar isso, falei assustada. Fabrício, isso deve ser caro demais. Eu nunca vou poder te pagar. Ele me olhou fundo nos olhos. Não quero que você me pague com dinheiro. Só quero que você se lembre de quem você é, além de mãe e garçonete. Minha garganta se fechou. Confeitaria era o meu sonho antigo, enterrado lá atrás, antes da gravidez, antes do abandono.
antes da minha vida virar uma sequência de não dá, não posso, não agora. Naquela noite, quando cheguei em casa com o envelope nas mãos, meus filhos pularam em cima de mim, curiosos. Mãe, o que é isso? É uma chance, respondi com os olhos marejados. A mais velha, Helena, me abraçou forte. Finalmente alguém enxergou a senhora do jeito que a gente vê todos os dias, ela sussurrou. Mas enquanto meu coração se enchia de esperança, em outro lugar da cidade, o Gustavo descobriu os detalhes do curso de confeitaria. Ele não precisou fazer muito esforço. Tinha acesso aos cartões da empresa, às movimentações, aos gastos de Fabrício. Quando viu o valor e o nome do beneficiário, Claudete dos Santos, o sangue dele ferveu. Então, o meu querido irmão agora está bancando cursos para uma garçonete com 5 filhos? Ele disse, sozinho no escritório, rindo com indignação. Na cabeça do Gustavo, aquele gesto não era nobre, era perigoso. Um homem rico ajudando uma mulher pobre, emocionalmente vulnerável, era a receita perfeita para o que ele mais temia: escândalo. Dias depois, Fabrício me convidou para algo que eu nunca imaginei ouvir em toda a minha vida. Claudete, sábado é o aniversário da minha mãe. Vai ter um jantar na casa da família. Eu queria que você fosse, como minha convidada. Meu coração parou. Fabrício, você enlouqueceu, falei, quase rindo de nervoso. Sua família é rica, poderosa, acostumada com gente importante. Eu sou uma garçonete que pega 2 ônibus, tem 5 filhos e nem roupa decente tem para ir. Ele estendeu a mão e tocou de leve na minha. Minhas escolhas precisam ser sobre o que eu sinto, não sobre o que eles esperam. E eu quero você lá, não como garçonete, como a mulher que está mudando a forma como eu vejo o mundo. Passei a semana inteira dividida entre o medo e uma felicidade que eu não sentia há anos. Emprestei um vestido simples de uma vizinha, ajeitei o cabelo com a ajuda da minha filha, passei o batom mais antigo que eu tinha e, pela primeira vez em muito tempo, me olhei no espelho e me reconheci como mulher, não só como mãe cansada. A mansão da família dele era ainda maior do que eu imaginava. Só o jardim da entrada já era maior que a rua inteira onde eu morava. Havia funcionários na porta, carros caros estacionados, gente elegante entrando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu desci do carro com as pernas bambas, sentindo cada olhar pousar em mim por alguns segundos a mais do que o desejado. Fica tranquila, eu tô com você, Fabrício sussurrou, oferecendo o braço. Eu segurei, tentando acreditar que isso seria o suficiente para me proteger. Assim que entramos, vi uma mulher elegante, de cabelo perfeitamente arrumado e vestido discreto, mas claramente caro, vir em nossa direção. Filho, você demorou, ela disse, sorrindo, até me ver. O sorriso dela vacilou por milésimos de segundo, mas para uma mulher acostumada a ler expressões, aquilo era um silêncio ensurdecedor. Mãe, essa é a Claudete. Fabrício respirou fundo. Ela é muito importante para mim. A mãe dele estendeu a mão, fria como mármore. Prazer, disse, sem usar meu nome. Eu senti que, naquele ambiente, eu não passava de uma convidada incômoda, um ruído numa música que sempre foi tocada no mesmo tom. Foi então que vi Gustavo, parado perto do bar, com um copo na mão e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele me analisou dos pés à cabeça como se estivesse avaliando uma ameaça. Depois, levantou o copo levemente em minha direção, num brinde silencioso e debochado. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas o jantar de aniversário da mãe do Fabrício não seria só uma reunião de família. Seria o palco onde o Gustavo começaria oficialmente a me destruir, usando a arma mais potente que a classe dele tinha contra alguém como eu: o poder de transformar amor em vergonha pública. O jantar começou como qualquer evento de gente rica. Risadas educadas, talheres tilintando, conversas sobre viagens, negócios e investimentos que eu nem sabia pronunciar direito. Eu me sentia deslocada em cada gesto, em cada prato que eu não sabia se devia cortar ou só beliscar, em cada palavra que parecia ter sido escolhida para me lembrar que aquele mundo não foi feito para alguém como eu.
Fabrício se esforçava para me incluir, fazia perguntas para mim na frente dos outros, contava pequenas histórias do meu dia a dia como se quisesse provar para a família que minha vida simples tinha tanto valor quanto qualquer contrato milionário que eles fechavam. Mas quanto mais ele tentava, mais eu sentia os olhares pesando sobre mim. Olhares que diziam: isso é temporário, ela não vai durar aqui, ele vai enjoar. Durante a sobremesa, Gustavo se aproximou da mesa com um sorriso polido demais para ser inocente. Ele se inclinou ligeiramente para o pai e cochichou algo que eu não conseguia ouvir. Mas vi o rosto do homem mais velho endurecer, como se tivesse acabado de receber uma notícia indesejada. Em seguida, Gustavo levantou a taça pedindo a atenção de todos. Antes de cantarmos parabéns, eu queria agradecer a presença de todos, inclusive de convidados especiais, ele disse, olhando diretamente para mim. O meu peito apertou. Claudete, não é? Perguntou, fingindo gentileza. O Fabrício comentou que você é mãe solo, de 5 filhos, se não me engano. Algumas pessoas na mesa trocaram olhares rápidos, como se o número fosse indecente, exagerado, fora de controle. Eu sorri sem graça. Sim, meus filhos são tudo para mim. Gustavo inclinou a cabeça, fingindo admiração. Imagino. Aliás, deve ser desafiador lidar com tanta responsabilidade depois de um passado tão turbulento, não é? O sangue sumiu do meu rosto. Que passado? Perguntei, sentindo um frio subir pela coluna. Ele sorriu satisfeito com o efeito. Ah, o Fabrício não contou? Voltou-se para o irmão. Você não achou importante mencionar que contratou um detetive para investigar a vida dessa mulher antes de trazê-la para dentro da nossa casa? A mesa inteira ficou em silêncio. Fabrício travou. Gustavo, isso não é assunto para quê? Para mesa? Para família? Para a mulher que você está colocando no centro da sua vida? Cortou o irmão, agora sem máscara. Eu olhei para o Fabrício, esperando que ele negasse, dissesse que era mentira, que o irmão estava inventando tudo. Mas o silêncio dele doeu mais do que qualquer palavra. É verdade, Fabrício. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo, e isso já foi resposta suficiente. Gustavo não perdeu tempo. Vou facilitar para todos. Ele pegou o celular no bolso, deslizou a tela e virou em minha direção. Reconhece? Na tela, havia uma foto minha, mais jovem, com um uniforme de mercado, segurando um carrinho de compras e chorando na porta da delegacia. Era de muitos anos atrás, a noite em que eu tinha sido acusada de furtar produtos, quando na verdade eu só tinha tentado esconder algumas coisas vencidas que iam para o lixo para levar para casa e alimentar meus filhos pequenos. Aquele dia tinha sido o meu inferno particular. O gerente me humilhou na frente de todo mundo, chamou a polícia, me tratou como criminosa. No fim, a denúncia foi retirada porque não havia provas reais, mas o estrago já tinha sido feito. Perdi o emprego, perdi a reputação e por muito tempo ninguém quis me contratar. Uma ex-funcionária de supermercado, quase presa por furto. Que currículo lindo, Claudete! Gustavo disse, com veneno em cada sílaba. Alguém na mesa deixou um talher cair. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Essa história não é assim. Eu tentei explicar, com a voz falhando. Eu não roubei nada. Eu só queria... As palavras travaram. Como explicar fome para quem nunca precisou escolher entre comer e pagar o aluguel? Fabrício levantou-se. Chega, Gustavo. Você passou dos limites. Ele falou, furioso. Eu pedi aquele relatório por medo, por insegurança, e me arrependi. Eu conheço a Claudete hoje, sei quem ela é. Mas o que doía em mim não era o Gustavo ter bisbilhotado meu passado. Era o fato de o Fabrício ter deixado, de ele ter desconfiado de mim antes mesmo de me dar a chance de contar a própria história. A mãe dele, que até então estava calada, decidiu falar. Fabrício, você realmente achou que era adequado envolver uma mulher com esse tipo de histórico com a nossa família, com o nosso nome? Ela não me olhava nos olhos. Falava de mim como se eu nem estivesse ali.
Eu levantei devagar, com as mãos tremendo. Eu não sou um histórico, dona. Engoli o nome, já que ela nunca me deu o dela com carinho. Eu sou uma mãe que fez o que podia para não ver os filhos passando fome. E não, eu não roubei nada. Eu só tentei sobreviver. Gustavo riu, balançando a cabeça. Sempre a mesma história. Os pobres nunca roubam, só tentam sobreviver, ele disse com desdém. Nesse momento, algo dentro de mim quebrou. Não era só vergonha. Era a sensação de que eu estava sendo julgada por um tribunal que nunca aceitaria a minha versão dos fatos, porque ela não combinava com o preconceito confortável deles. Olhei para o Fabrício com os olhos cheios d'água. Você sabia disso tudo. Você leu aquele relatório, viu aquela foto, soube da delegacia e mesmo assim nunca me perguntou nada. Ele tentou se aproximar. Eu ia falar com você, Claudete. Eu só não queria te machucar. Você não queria me machucar, mas permitiu que o seu irmão usasse a parte mais dolorosa da minha vida como espetáculo nessa mesa. Cortei, sentindo a dor virar raiva. A sala parecia girar. Eu me sentia de novo na calçada do mercado, anos atrás, com as pessoas apontando, cochichando, me chamando de ladra. A diferença é que agora eu tinha acreditado que a vida tinha me dado uma nova chance e aquela família estava tentando me arrancar isso das mãos. Sem pensar duas vezes, tirei o guardanapo do colo e o deixei sobre a mesa. Eu não vou disputar dignidade com o dinheiro de vocês, falei, com a voz trêmula, mas firme. Eu sei de onde eu vim, sei do que eu fugi e não vou deixar vocês me jogarem de volta para o passado que lutei tanto para superar. Fabrício tentou segurar meu braço. Claudete, por favor, não vai assim. A gente conversa depois, longe deles. Eu puxei o braço de volta. O problema não são eles, Fabrício. O problema é você ter deixado que tudo isso acontecesse sem me dar escolha. Saí dali com o coração rasgado, descendo as escadas da mansão como se cada degrau fosse um lembrete de que eu nunca deveria ter acreditado que podia andar naquele tipo de chão. Lá fora, o ar fresco da noite parecia zombar de mim, como se dissesse, bem-vinda de volta ao seu lugar. Peguei um carro por aplicativo com o pouco dinheiro que tinha, sem aceitar que o motorista da família me levasse. Durante o trajeto, as lágrimas que eu tinha segurado finalmente caíram. Eu pensava nos meus filhos, no curso de confeitaria, nas noites em que Fabrício me fazia acreditar que eu era vista de verdade. De repente, tudo parecia manchado pelo medo que ele teve de mim. Quando cheguei em casa, meus filhos correram para me abraçar, mas dessa vez eu não consegui disfarçar. Helena segurou meu rosto. O que aconteceu, mãe? Ele te fez chorar? Eu respirei fundo, engolindo mais um soluço. Não foi só ele, filha. Foi o mundo inteiro dele. Naquela noite, tomei uma decisão silenciosa, que ainda não tinha saído pela minha boca, mas já ecoava no meu peito. Mesmo que doesse, mesmo que parecesse injusto, eu não ia deixar que o amor que eu sentia por Fabrício fosse motivo para ver meus filhos destruídos por aquela família. O que eu não sabia é que o Gustavo não ia se dar por satisfeito com a minha fuga. Para ele, o perigo não era só a garçonete que se apaixonou pelo irmão, era a possibilidade de que um dia eu voltasse mais forte. E foi por isso que ele decidiu atacar onde doía mais, no pouco que eu tinha construído com tanto sacrifício. Depois daquela noite na mansão, eu passei dias evitando olhar para o celular, com medo de ver o nome do Fabrício na tela. Cada vibração do aparelho fazia meu coração disparar, mas eu me obrigava a ignorar, como quem coloca um curativo em cima de uma ferida aberta só para fingir que não sangra mais. Voltei para a rotina da lanchonete fingindo que nada tinha acontecido. Servia café, limpava mesas, ouvia as mesmas piadas dos clientes de sempre, mas por dentro tudo estava diferente, como se o mundo tivesse perdido um pouco da cor desde que eu saí chorando daquela casa gigante. A única parte onde eu ainda encontrava um fio de esperança era no envelope do curso de confeitaria, guardado dentro da gaveta do criado mudo, como um segredo bonito que ninguém podia tocar. Eu tinha decidido que ia fazer o curso mesmo assim, não por gratidão ao Fabrício,
não por causa dele, mas por mim e pelos meus filhos. Era a primeira coisa que tinha o poder de mudar nosso futuro sem depender de ninguém daquela família. Mas quando parece que a vida vai melhorar para gente como eu, é quase sempre nessa hora que vem o golpe mais forte. Naquela segunda-feira, cheguei à lanchonete alguns minutos antes do horário. Queria adiantar o serviço para, quem sabe, conseguir sair um pouco mais cedo e ir assinar a matrícula no curso. Mas assim que entrei, notei que o gerente estava estranho, de braços cruzados, me esperando na porta como se eu tivesse feito algo errado. Claudete, precisamos conversar, ele disse, sem rodeios. Um arrepio percorreu minha espinha. Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo. Recebemos uma ligação hoje de manhã. Uma pessoa importante, fez questão de frisar, dizendo que você não é uma funcionária confiável. Meu coração disparou. Como assim não confiável? Eu nunca faltei, sempre fiz hora extra, nunca faltei com respeito a ninguém. Ele desviou o olhar. Essa pessoa mandou por e-mail um histórico seu. Falou de uma ocorrência em delegacia, de um caso de suspeita de furto em mercado. Senti as pernas falharem. Isso foi há anos. Eu não fui presa, não fui condenada, não roubei nada. Eu acredito em você, Claudete, mas donos de lanchonete, investidores, gente que manda mais do que eu, não gostam de riscos, ele disse, colocando a palavra entre aspas, como se ela queimasse na boca. Você tá me mandando embora? Perguntei com a voz embargada. Ele baixou a cabeça. Eu não tenho escolha. A ordem veio de cima. Disseram que se eu não te desligar, posso perder o ponto, o contrato de fornecimento, tudo. Eu não precisava de um nome para saber quem estava por trás daquilo. Na minha mente, a imagem de Gustavo se formou clara como água suja. O sorriso frio, o olhar de quem acha que pode mover pessoas como peças num tabuleiro. Saí da lanchonete com a carteira de trabalho na mão e um buraco no peito. As contas giravam na minha cabeça como números malditos. Aluguel, água, luz, comida, passagem. Cada passo até o ponto de ônibus parecia uma confissão de derrota. Quando cheguei em casa mais cedo que o normal, meus filhos estranharam. Mãe, deu alguma coisa errada? Perguntou Helena, franzindo a testa. Eu tentei sorrir. Deu, filha. Mas a gente vai dar um jeito. Sempre deu, não é? Menti. Porque mães aprendem a mentir para proteger os filhos da realidade mais dura. Naquela noite, decidi que não podia mais fugir da conversa com o Fabrício. Não sabia se ele tinha participado daquilo, se sabia, se tinha tentado impedir, mas eu precisava de respostas. Mandei uma mensagem curta. Perdi meu emprego hoje. O seu irmão tá por trás disso, não tá? Pouco tempo depois, o celular vibrou com a resposta. Me encontra amanhã na cafeteria perto do metrô às 19 horas. Eu vou explicar tudo. O dia seguinte foi uma eternidade. Enquanto as crianças estavam na escola, eu sentei na mesa da cozinha, espalhei as contas, calculei e recalculei, tentando entender como prolongar o inevitável. Descobri, com o lápis tremendo entre os dedos, que sem o salário da lanchonete eu mal teria como segurar um mês de aluguel. Pensei em vender o pouco que tinha, uma televisão velha, um micro-ondas cansado, um celular rachado, mas nada disso juntava a quantia que eu precisava. O curso de confeitaria, que antes parecia um raio de luz, agora parecia quase uma crueldade, uma porta aberta para uma vida que eu talvez não tivesse mais força para atravessar. Às 19 horas em ponto, eu estava na cafeteria. Era um lugar mais arrumado do que a lanchonete onde eu trabalhava, mas ainda assim acessível. Quando Fabrício chegou, trazia nos olhos um cansaço que eu nunca tinha visto. Claudete, ele começou, mas eu levantei a mão. Só responde. Você sabia que o seu irmão ia atrás do meu emprego? Ele hesitou um segundo a mais do que devia. Isso foi o suficiente. Eu pedi para ele não se meter, mas ele achou que eu era um risco para o seu sobrenome, completei, com amargura. E você, Fabrício? O que você acha que eu sou? Eu acho que você é a mulher mais forte que eu conheci. Acho que você não merece passar por nada disso. Eu briguei com o Gustavo.
Tentei impedir, mas não conseguiu, falei olhando diretamente nos olhos dele. Porque no fim, quem manda é ele, não é? Ele apertou os lábios sem conseguir negar completamente. Eu vou dar um jeito. Eu posso te ajudar financeiramente até você se reerguer. Posso pagar o aluguel, as contas, garantir o curso. Você não vai ficar desamparada, ele disse com genuína preocupação. As palavras dele cortaram fundo. Você não está entendendo, Fabrício. Não é só sobre dinheiro, é sobre dignidade. O seu irmão não quer apenas me tirar o emprego, ele quer que eu dependa de você. Assim, na cabeça dele, eu viro exatamente o estereótipo que ele imagina, a pobre que se agarra no rico para sobreviver. Ele passou a mão pelos cabelos desesperado. Eu não penso assim, eu nunca te vi assim. Mas está permitindo que tudo ao seu redor me veja desse jeito, respondi, sentindo as lágrimas acumularem de novo. E eu tenho 5 crianças em casa que precisam de uma mãe forte, não de uma mulher ajoelhada implorando por ajuda. Ele tentou se aproximar, tocar minha mão, mas eu recuei. Não sei mais onde termina o seu amor e começa o controle da sua família. E eu não posso colocar meus filhos no meio desse fogo cruzado, confessei, sentindo a voz falhar. Naquela noite, voltei para casa com uma decisão ainda maior se formando dentro de mim, mas que eu não tinha coragem de dizer em voz alta. Talvez, para proteger os meus, eu precisasse abandonar o único homem que tinha me feito sentir amada de verdade depois de tanto tempo. Os dias seguintes foram uma sequência de golpes que não me deram tempo de respirar. O dono da casa onde eu morava bateu na porta, dizendo que tinha recebido uma proposta ótima para vender o imóvel e que precisava que eu desocupasse o quanto antes. Mas eu sempre paguei em dia, argumentei, quase implorando. Ele deu de ombros. Não é pessoal, é negócio. Apareceu um comprador que quer investir na região, talvez derrubar e construir algo novo. Eu não posso perder essa chance. Quando ele saiu, com a mesma frieza de quem entrega um panfleto, eu desabei. Não era coincidência. Um comprador interessado, logo depois de eu perder o emprego, só havia uma pessoa com dinheiro, influência e rancor suficiente para ir tão longe. Gustavo. Em menos de um mês, o que eu construí ao longo de anos de sacrifício começou a ruir. Sem emprego, com prazo para deixar a casa, com as contas se acumulando, eu me vi de volta ao mesmo lugar escuro em que tinha estado anos atrás, diante da porta da delegacia, com um carrinho vazio e um coração cheio de desespero. Os meus filhos começaram a sentir. O mais velho veio até mim numa noite enquanto eu chorava baixinho na cozinha. Mãe, se for por causa da gente, a senhora não precisa ficar com vergonha de pedir ajuda para ele, disse, referindo-se ao Fabrício. Eu abracei meu filho com força. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda, meu amor. Eu tenho medo de que, em troca dela, a gente perca quem a gente é, respondi, sentindo o peito rasgar. A gota d'água veio alguns dias depois, quando recebi uma ligação da escola. Dona Claudete, precisamos conversar sobre seus filhos. Fui até lá com o coração na mão. A coordenadora me informou, com um tom que misturava preocupação e julgamento, que havia chegado um relato anônimo dizendo que meus filhos viviam em situação emocional instável, que eu estaria envolvida com pessoas perigosas e que talvez fosse o caso de o conselho tutelar acompanhar a família mais de perto. Era isso. Eles não queriam só me tirar o trabalho e o teto. Queriam me atingir como mãe. Queriam fazer com que eu parecesse incapaz até diante dos meus próprios filhos. Naquele dia, na frente da escola, com o mundo desabando pela 3ª vez na mesma vida, eu entendi que já não se tratava mais de amor, de romance, de diferença de classe. Era guerra. E numa guerra onde um lado tinha dinheiro, influência e sobrenome, e o outro tinha só coragem e 5 crianças famintas, eu sabia quem ia sangrar mais. Eu ainda não tinha contado para o Fabrício o que estava acontecendo na escola, na casa, nas entrelinhas da minha vida. Mas uma coisa era certa: se eu não tomasse uma decisão radical, quem pagaria o preço não seria só eu, seriam justamente aqueles que eu mais queria proteger.
E foi assim, com o coração em pedaços e as mãos vazias, que comecei a planejar o que parecia impensável. Abri mão do homem que eu amava para tentar salvar o pouco que ainda restava da minha família. Quando saí da escola naquele dia, depois de ouvir que minha família poderia ser acompanhada de perto por causa de uma denúncia anônima, entendi que tinham atravessado uma linha que eu jamais tocaria. Mexeram nos meus filhos. Não era mais sobre orgulho, nem sobre classe social, nem sobre romance. Era sobre o direito de continuar sendo mãe sem que alguém com dinheiro decidisse se eu era digna disso ou não. Passei a tarde inteira andando pela cidade sem rumo, enquanto a mente gritava uma verdade que o coração resistia a aceitar. Enquanto eu tivesse ligada ao Fabrício, o Gustavo continuaria usando o poder dele para me esmagar, pedaço por pedaço. Eu amava, mas amar um homem não podia significar ver meus filhos virarem alvo de uma guerra que eles nunca escolheram. Na noite, quando cheguei em casa, a luz da sala estava fraca, quase cortante, como se a casa também tivesse cansada de lutar. As crianças estavam espalhadas na sala, fazendo tarefa, vendo televisão, brigando por coisas pequenas, como qualquer criança normal faria, sem imaginar o terremoto que se aproximava. Esperei todos dormirem para tomar coragem. Sentei na beira da cama, peguei o celular e escrevi a mensagem mais difícil da minha vida. Fabrício, a gente precisa conversar. Mas não sobre como você pode me ajudar, sobre como você precisa me deixar ir. Ele respondeu quase na mesma hora. Não vou aceitar isso por mensagem. Amanhã, mesma hora, mesma cafeteria. Na manhã seguinte, antes de sair, chamei Helena no quarto. Ela já entendia mais do mundo do que eu gostaria. Filha, a mãe vai resolver umas coisas hoje. Se eu demorar, você cuida dos meninos, tá? Ela franziu a testa. É com ele, não é? Assenti com o coração pesado. É. E seja qual for o resultado, você precisa lembrar de uma coisa. Tudo o que eu fizer é por vocês. Sempre foi, sempre vai ser. Na cafeteria, o cheiro de café fresco me deu um embrulho no estômago. Era como se aquele lugar tão comum tivesse prestes a virar o cenário de um adeus que eu não queria dar. Quando Fabrício entrou, os olhos dele me procuraram com urgência, como se tivessem medo de me perder antes mesmo da conversa começar. Ele se sentou e foi direto ao ponto. "O que o Gustavo fez agora?" perguntou, sem rodeios. Respirei fundo. Eu perdi o emprego, vou perder a casa, e agora parece que querem colocar até o conselho tutelar no meu caminho por causa de uma denúncia anônima. O rosto dele empalideceu. "Isso é coisa do Gustavo. Eu vou acabar com isso, Claudete. Eu prometo." Balancei a cabeça. "Você não controla ele. Você pode ameaçar, brigar, se afastar, mas o dinheiro continua sendo dele, a influência continua sendo dele. Enquanto eu estiver na sua vida, ele vai continuar me atacando." Ele segurou minha mão desesperado. "Então vem para minha vida de vez. Vem morar comigo. Eu dou segurança para você, para os seus filhos, coloco advogado, compro outra casa, outra escola se for preciso. Eu te tiro desse ciclo de medo." As palavras dele eram tudo o que qualquer pessoa em desespero gostaria de ouvir. Mas para mim soaram como outra prisão. "E como você acha que o mundo vai olhar para isso?" perguntei com a voz embargada. "A garçonete que se envolveu com o patrão rico, perdeu tudo e foi morar com ele e os filhos na mansão? Parece história bonita para você?" Ele tentou responder, mas eu continuei. "O Gustavo vai usar isso como vitória. Vai dizer que eu era interesseira desde o início. Vai apontar o dedo para os meus filhos como se eles fossem intrusos, recebendo esmola de gente rica. Eu não vou criar eles assim." Os olhos dele encheram de lágrimas, algo que eu ainda não tinha visto. "O que você quer que eu faça então? Que eu assista você afundar de longe?" Engoli o choro. "Eu quero que você me deixe lutar com as armas que eu tenho. E a única maneira de proteger os meus filhos agora é você não fazer mais parte da nossa vida." Ele se assustou como se tivesse levado um tapa. "Você está terminando comigo para me proteger?" Assenti, sentindo uma dor que parecia física. "Eu tô terminando com você para proteger a única coisa que ainda não conseguiram tirar de mim, o direito de criar meus filhos longe do veneno da sua família." Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade.
Depois levantou os olhos ainda marejados. Você acha que eu vou simplesmente aceitar isso? Acho que, se você realmente me ama, vai entender que, às vezes, amar significa não insistir em ficar. Respondi quase sem voz. Fabrício abaixou a cabeça, respirou fundo e, pela primeira vez desde que o conheci, pareceu derrotado. Eu não sei viver sem você, Claudete, confessou num fio de voz. Aprende. Eu também não sabia viver sem o pai dos meus filhos e aprendi. A diferença é que dessa vez eu tô escolhendo te deixar. Não porque você me fez mal, mas porque o mundo em volta de você destrói tudo o que encosta em mim. Ele passou as mãos no rosto como se quisesse apagar o momento. E o curso? E o sonho? E tudo que a gente começou a reconstruir? Olhei pela janela para o movimento da rua. Talvez um dia eu ainda entre naquela sala e aprenda a fazer os melhores bolos da cidade. Mas se isso acontecer, vai ser com o meu próprio nome, com o meu próprio esforço, não como a protegida do filho do empresário. Eu não quero que o meu sonho venha carimbado com o sobrenome de vocês. Ele se levantou, deu a volta na mesa e me abraçou sem pedir permissão. Por um instante deixei. Chorei no peito dele como alguém que enterra um amor vivo, não porque ele me fez mal, mas porque o mundo não soube vê-lo com respeito. Quando finalmente me afastei, senti como se tivesse deixado um pedaço de mim naquele abraço. Adeus, Fabrício, sussurrei. Não fala adeus, diz até quando o mundo for mais justo com você, ele pediu com a voz quebrada. Eu não posso prometer um até que talvez nunca chegue, respondi, e saí sem olhar para trás. Nos dias que se seguiram, a vida não teve piedade. Perdi a casa, tive que aceitar um quarto apertado na casa de uma conhecida em um bairro mais distante, colocando 5 filhos em 2 beliches e um colchão no chão. Vendi o pouco que tinha, renegociei dívida por dívida, aceitei faxinas, bicos, qualquer coisa que pagasse o mínimo para manter comida na mesa. O envelope do curso de confeitaria, que antes era esperança, virou lembrança dolorida guardada no fundo de uma gaveta emprestada. Eu não tinha dinheiro para passagem, muito menos para mensalidade, mesmo com o desconto que o Fabrício tinha conseguido. Cada vez que pensava em abrir aquele envelope, parecia que uma mão invisível me lembrava. Esse sonho veio junto com um preço muito alto. Numa noite, exausta, sentei no chão da nova casa, encostada na parede descascada e me dei conta. Eu tinha perdido quase tudo que era palpável: a casa, o emprego, a chance imediata do curso, o amor que poderia ter mudado muito da minha realidade material. Mas ainda tinha algo que ninguém, nem Gustavo, com todo o dinheiro, tinha conseguido arrancar de mim. Meus filhos dormindo ali, perto, seguros, sabendo que a mãe deles nunca escolheria conforto ao custo da dignidade. No silêncio daquela noite, compreendi que o fundo do poço não era estar pobre, cansada ou sem teto próprio. O fundo do poço seria olhar para os meus filhos e perceber que, para mantê-los alimentados, eu aceitei ser tratada como objeto, moeda de troca, motivo de vergonha. E, por mais que doesse admitir, perder o Fabrício fazia parte de não perder a mim mesma. Eu ainda não sabia que o mundo dá voltas que a gente não imagina. Naquele momento da história, tudo que eu via era ruína. O que eu não enxergava ainda é que, mesmo quebrada, eu estava plantando dentro dos meus filhos uma semente que nenhum rico poderia comprar, a de nunca trocarem amor e caráter por um lugar na mesa de quem despreza o prato de onde você veio. Os meses seguintes foram uma mistura estranha de cansaço e resistência. Eu acordava antes do sol, saía para as faxinas, pegava roupa para lavar, passava horas em pé esfregando o chão que nunca tinha sido meu e voltava para o quartinho apertado fingindo que aquilo era só uma fase passageira, mesmo quando o futuro parecia uma parede sem porta. Um dia, voltando de mais um serviço, com as mãos cheias de sacolas de mercado e o corpo pedindo descanso, parei em frente a uma pequena padaria de bairro que eu sempre via de longe. Na vitrine, os bolos eram simples, mas tinha algo neles que me chamava a atenção. Pareciam feitos com carinho, mesmo sem decoração perfeita. O cheiro de pão recém-assado se misturava ao perfume doce de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E por um segundo,
uma memória antiga do meu sonho de confeitaria apertou meu peito. Entrei só para comprar um pão mais barato para o café da manhã do dia seguinte. Atrás do balcão, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar bondoso me recebeu com um sorriso cansado, mas sincero. Boa tarde, minha filha. O que vai ser hoje? Olhei para os bolos, para os pães, para a vitrine modesta. Hoje é só o pão mesmo, ou mais em conta que a senhora tiver, respondi com um sorriso sem graça. Ela me observou por um instante a mais. Você mora por aqui? Não lembro de ver você com frequência. Me mudei faz pouco tempo. Tive que sair de onde morava. Recomeço forçado, dei de ombros. A senhora assentiu como quem entendia mais do que dizia. Recomeços forçados às vezes são os únicos que realmente funcionam, comentou. Quando ela virou para pegar o pão, sem perceber, eu deixei escapar um comentário. Esse bolo de laranja aí ia ficar ainda mais fofinho se a massa fosse batida com um pouquinho de suco, não só leite. E se colocasse uma calda rala por cima, dava para cobrar até mais caro. Falei quase num sussurro, como quem pensa alto. Ela se virou devagar, me encarando com interesse. Você entende de bolo? Sorri de lado. Entender eu não sei, mas eu gosto. Antes de tudo isso, eu sonhava em fazer um curso de confeitaria. Cheguei até a ganhar uma vaga, mas a vida resolveu me cobrar caro demais ao mesmo tempo. Os olhos dela brilharam. Como é o seu nome? Claudete. O meu é Dona Naí. E eu tô procurando alguém exatamente como você, Claudete, ela disse, apoiando as mãos no balcão. Não preciso de currículo bonito. Preciso de alguém com vontade, olho bom para a cozinha e coragem de acordar cedo. Meu coração disparou. A senhora está me oferecendo trabalho? Ela sorriu. Tô te oferecendo uma chance. A minha saúde já não é a mesma. Minhas mãos cansam, minha vista falha. Meu filho vive dizendo que é melhor vender a padaria, e eu vivo adiando porque dói pensar em ver isso aqui virando outra coisa qualquer. Ela suspirou. Se você quiser começar ajudando algumas manhãs, eu ensino o que sei, e você me mostra o que traz aí nessa cabeça e nesse coração. Se der certo, quem sabe a gente não transforma isso aqui em algo maior. Eu segurei o balcão para não chorar. Não era uma escola famosa, não era um certificado caro, não era um curso chique com gente de roupa bonita, mas pela primeira vez, em muito tempo, alguém olhava para mim e via potencial, não histórico. Voltei para casa naquele dia com o pão na mão e a voz embargada contando para os meus filhos. A mãe arrumou um lugar para aprender a fazer bolo de verdade. E dessa vez, ninguém precisou pagar por fora. Ninguém me jogou o relatório na mesa. Ninguém perguntou sobre o meu passado na delegacia, disse tentando rir. Helena me abraçou tão forte que quase me desmontou. Eu sabia que Deus não ia deixar a senhora sem saída, mãe. A senhora é mais teimosa que qualquer rico arrogante desse mundo, ela falou com brilho nos olhos. Enquanto a minha vida caminhava em passos pequenos, mas firmes, do outro lado da cidade, alguém também lidava com o próprio tipo de queda. Fabrício, longe de mim, começou a enxergar de verdade o estrago que o irmão tinha feito, não só na minha vida, mas na dele também. Depois que eu fui embora, a relação entre os dois virou campo minado. O conselho da empresa se dividiu entre os que achavam que Gustavo estava certo em proteger a imagem da família e os que viam na obsessão dele um perigo para os negócios. Em pouco tempo, surgiram boatos de que Gustavo usava informações pessoais para conseguir vantagens em negociações, chantageando discretamente quem não se curvava às exigências dele. Um dia, numa reunião importante, um dos sócios mais antigos bateu na mesa. A gente sempre soube que você era arrogante, Gustavo, mas agora está passando dos limites. Empresa não é extensão de ego ferido, nem arma de vingança particular. Fabrício, que até então passava a maior parte do tempo tentando apagar incêndios do irmão, finalmente enxergou. O mesmo abuso de poder que tinha derrubado a minha vida podia destruir a deles também. A partir dali, começou uma disputa silenciosa dentro da própria família. Não era só sobre dinheiro, mas sobre ética, respeito, limite. Eu não acompanhava nada disso.
No meu mundo, a novidade era outra. Acordar de madrugada para ajudar a dona Naíra a abrir a padaria, preparar a massa de bolo, aprender a controlar o forno, a bater glacê no ponto certo, a decorar com pouco, mas com capricho. Cada elogio de um cliente que dizia: "Esse bolo tá diferente, tá melhor", era como um tijolinho sendo colocado na reconstrução da minha autoestima. Dona Nair, com o tempo, passou a confiar tanto em mim que deixou a chave da padaria comigo. "Se um dia eu não aguentar mais vir, você abre, fecha, faz, cria. Eu só não quero ver essa porta fechada enquanto você ainda tiver força nos braços", ela dizia. Eu continuava morando apertado, contando moedas, renegociando tudo, sem luxo nenhum. Mas havia uma diferença enorme. Em relação à fase anterior, dessa vez, o pouco que eu tinha vinha das minhas mãos, do meu talento, do meu esforço, não da pena de ninguém, não da proteção de um homem rico tentando compensar o estrago da própria família. Os meus filhos começaram a se orgulhar. "Minha mãe é confeiteira agora", eles contavam na escola com o peito estufado. "Ela faz bolo melhor do que o da televisão." Eu ria quando ouvia, mas por dentro, uma parte de mim se abraçava. Embora eu tivesse decidido deixar o Fabrício para trás, ele não tinha conseguido fazer o mesmo comigo tão rápido. Várias vezes ele passou de carro perto da antiga lanchonete, esqueceu por alguns segundos que eu não trabalhava mais lá e só depois lembrava que tinha perdido aquele lugar simples onde me encontrava. Um dia, numa conversa tensa com a mãe, ele desabafou: "A senhora sabe que o Gustavo passou dos limites." Ela suspirou cansada. "Eu sei. Mas nessa família sempre foi assim. Quem grita mais, manda mais. E vocês dois passaram a vida competindo para ver quem tinha a voz mais alta", respondeu. Ele balançou a cabeça. "Não é mais sobre competição. É sobre o que a gente se tornou. Eu perdi a mulher que amava porque fiquei preso demais ao barulho daqui dentro. E no fim, nem consegui impedir o que fizeram com ela." Dona Nair dizia que o mundo é redondo não é só por causa da geografia, é por justiça. Um dia quem pisa demais tropeça, e quem é pisado demais se levanta com um tipo de força que ninguém consegue explicar. Naquele momento da história, eu ainda não tinha reencontrado o Fabrício. Ele estava pagando o preço das próprias omissões, revendo os próprios valores, sendo forçado a escolher entre continuar acomodado no poder da família ou se quebrar por dentro para construir algo mais limpo. Eu, por minha vez, finalmente começava a entender que perder tudo não tinha sido o fim da minha história, mas o corte doloroso que separou a Claudete que aceitava esmolas emocionais daquela que estava descobrindo o próprio valor. E sem saber, enquanto eu decorava um bolo simples de aniversário de criança com confeitos coloridos e ele encarava os números de uma empresa manchada pelo orgulho do irmão, o destino já costurava em silêncio o fio que um dia colocaria nossas vidas frente a frente de novo. Mas dessa vez, eu não seria mais a garçonete humilde que pedia desculpas por existir. Seria a mulher que aprendeu na marra que amor de verdade não é o que nos faz subir de classe social, é o que nos deixa dormir em paz com quem a gente vê no espelho. O reencontro aconteceu num dia comum, daqueles em que a gente jura que nada extraordinário vai acontecer. Era sábado de manhã. A padaria estava cheia e eu corria de um lado para o outro entre o balcão e a cozinha, com o avental sujo de farinha e o coração quase em paz pela primeira vez em muito tempo. O bolo que eu tinha acabado de colocar na vitrine era especial. Simples, mas bonito. Massa branca fofa, recheio de doce de leite com ameixa, cobertura de chantilly e morangos por cima. Eu mesma tinha criado aquela combinação para uma encomenda de última hora de uma mãe que queria algo barato, mas feito com amor para o filho. Quando o sino da porta tocou, nem olhei na hora. Estava ocupada demais ajeitando os pedaços já cortados. Foi só quando eu ouvi uma voz atrás de mim perguntando: "Esse bolo aqui é criação da confeiteira da casa?", que o tempo parou. Virei devagar. Fabrício estava ali, em pé, mais magro, com olheiras discretas e um terno menos perfeito do que eu lembrava, como se ele tivesse envelhecido alguns anos desde a última vez que nos vimos. Por um segundo, esqueci como se respirava. "O que você está fazendo aqui?"
Minha voz saiu mais dura do que o coração queria. Ele sorriu de leve, um sorriso tímido, sem toda a confiança de antes. Eu ouvi falar de uma padaria em um bairro simples que anda fazendo bolos melhores do que muita confeitaria de luxo. Vim conferir se era verdade. Dona Nair, que estava atrás de mim, entendeu tudo sem que ninguém explicasse. Ela colocou a mão no meu ombro. Vou ver o pão no forno. Atende o cliente com calma, Claudete, disse, se afastando discretamente. Eu cruzei os braços, tentando me proteger de mim mesma. Como você me encontrou? Um dos fornecedores comentou da moça nova que estava salvando a padaria da Dona Nair. Quando falou seu nome, eu tive que vir. Ele suspirou. Ficamos alguns segundos em silêncio, cercados pelo cheiro de café e bolo quente. Ele me observava com um misto de orgulho e saudade. Você tá diferente, comentou. Não só por causa do avental. Eu tive que aprender a ser outra pessoa depois que perdi tudo, lembra? Respondi, sem desviar o olhar. Ele assentiu, com dor. Eu nunca vou me perdoar totalmente pelo que aconteceu com você, mas eu também não vim aqui para te pedir para voltar. Aquilo me surpreendeu. Então veio fazer o quê? Ele respirou fundo. Vim te contar que alguma coisa mudou do meu lado também. Explicou em poucas palavras que, depois da minha partida, o comportamento do Gustavo tinha passado dos limites, a ponto de afetar negócios e reputações de gente importante. Sócios se rebelaram, provas de abusos de poder apareceram, e pela primeira vez, o intocável Gustavo foi colocado contra a parede. Ele foi afastado da diretoria, não porque eu pedi por mim, mas porque ele começou a ser um risco para a empresa inteira, disse Fabrício. A ironia é que quando ele finalmente pagou uma parte do que fez, você já não estava mais lá para ver. Eu ouvi em silêncio. Não vibrei, não comemorei. Só senti uma paz estranha por dentro. Justiça tardia não devolve casa, emprego, nem as lágrimas que meus filhos viram, Fabrício. Falei, com calma. Mas de algum jeito é bom saber que o mundo não deixou passar tudo em branco. Ele concordou. Eu sei. E não vim tentar apagar o que aconteceu com meia dúzia de boas ações. Vim porque precisava olhar para você de novo e ver com os próprios olhos se você tinha conseguido se reconstruir apesar de tudo o que a minha família fez. Engoli seco. Consegui. Não do jeito que eu sonhava, não no tempo que eu queria, mas consegui. Ainda moro apertado, ainda conto moeda, mas cada bolo que vendo aqui é meu. Cada elogio que eu recebo é meu. Cada sorriso dos meus filhos quando eu levo um pedaço que sobrou é meu. Respondi, sentindo uma força nova nas palavras. Ele olhou para a vitrine, para o bolo que eu tinha decorado. Posso comprar um pedaço? Pode. Cliente é cliente. Falei, caminhando até o balcão. Cortei o pedaço com mãos firmes, coloquei no pratinho, servi com um garfo. Ele deu a primeira garfada em silêncio, como se aquele ato simples carregasse mais significado do que qualquer jantar de luxo que já tenha tido. Depois de engolir, sorriu de verdade pela primeira vez que entrou e disse: Está perfeito. Você teria sido a melhor aluna daquela escola de confeitaria chique. Eu virei a melhor aluna da vida, que é mais rígida do que qualquer professor. Respondi, sem arrogância, só com a verdade que eu tinha conquistado. Ele pousou o garfo, respirou fundo e disse: Claudete, eu queria te pedir 2 coisas, só 2. Cruzei os braços de novo, em posição de defesa. Fala. Primeiro, me deixa ajudar, mas não com dinheiro. Quero que a empresa contrate a padaria da Dona Nair para fornecer bolos e doces em eventos menores. Sem caridade, sem favor, só contrato. Vocês fazem o que já fazem, só para mais gente, por um preço justo. Eu não quero comprar seu esforço, quero ser cliente dele. Pensei por alguns segundos e aquilo não feria a minha dignidade. Era trabalho, era oportunidade. E, acima de tudo, vinha sem condição emocional atrelada. Se for contrato limpo, com tudo escrito, sem por fora, sem dó, sem pena, a gente aceita.
Mas quem decide é a dona Nair. Ele sorriu aliviado. Já é mais do que eu esperava ouvir. E a segunda coisa? Perguntei. Os olhos dele ficaram úmidos. A segunda coisa é um pedido egoísta. Não me odeia pro resto da vida. Você não precisa me amar. Não precisa voltar. Não precisa me deixar fazer parte da sua história daqui pra frente. Mas eu precisava saber se, em algum lugar aí dentro, você ainda consegue lembrar de mim sem ver só o rosto do meu irmão e da minha família em volta. Olhei bem fundo nos olhos dele. Revivi mentalmente nossas conversas na lanchonete, os chocolates quentes, o envelope do curso, o jantar humilhante, o adeus chorado na cafeteria, e percebi que, apesar de tudo, quando eu pensava nele, não sentia ódio. Sentia dor, sim, mas também sentia gratidão pelas partes dele que tinham sido verdadeiras. Eu não te odeio, Fabrício, respondi, com sinceridade. Se eu te odiasse, seria mais fácil. Ele engoliu em seco. Então o que você sente? Sorri triste. Sinto que a gente se amou na hora errada, do jeito certo e no mundo errado. E que por mais bonito que fosse o que eu sentia, eu precisava amar mais os meus filhos e a mim mesma do que o seu sobrenome. Uma lágrima escorreu dos olhos dele, mas ele não tentou disfarçar. Isso é mais honesto do que qualquer final feliz forçado. A vida real não é novela, Fabrício. Mas, se serve de consolo, eu acho que saí dessa história mais inteira do que entrei. Falei com calma. Ele respirou fundo, se levantou, ajeitou o paletó. Então, adeus de verdade, Claudete? Olhei para a padaria, para o forno ligado, para o cheiro de bolo, para o avental de Dona Nair pendurado no gancho. Não, agora é cada um segue o próprio caminho. Se um dia você comer um bolo meu em algum evento e lembrar da garçonete da lanchonete, isso já vai ser o suficiente, respondi. Ele sorriu, dessa vez com respeito, não com saudade apenas. A garçonete virou confeiteira e eu ainda tô tentando virar um homem melhor do que o meu sobrenome, disse antes de sair. Quando a porta fechou atrás dele, eu encostei no balcão e respirei fundo. Doeu. Claro que doeu. Mas foi uma dor diferente daquela do abandono. Era a dor de aceitar que alguns amores não nascem para virar casamento ou final de novela, e sim para nos mostrar quem somos e o que nunca mais aceitaremos perder. Naquela noite, ao chegar em casa com um pedaço de bolo que sobrou, sentei com meus filhos em volta da mesa pequena. Helena perguntou: "Mãe, a senhora ainda ama ele?" Pensei por um instante. Amo o que eu fui quando estava com ele. Mas hoje eu amo mais quem eu sou sem ele, respondi. Eles não entenderam tudo, mas sorriram mesmo assim. E ali, naquela mesa apertada, com o bolo simples dividido em 6 pedaços, eu entendi qual era, de verdade, o meu final feliz. Não era casar com um milionário, mudar de bairro ou calar a boca da sogra e do cunhado. Era poder olhar para minha própria história e dizer sem medo: eu perdi o que o dinheiro podia comprar, mas não perdi o que nenhum rico consegue ter à força: caráter, coragem e a liberdade de escolher quem entra e quem sai da minha vida.